Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito do processo sincrético. Para que nós possamos compreender essa ideia de processo sincrético, nós vamos ter que fazer, na verdade, isso acaba envolvendo também a ideia de evolução histórica do processo, que veio a culminar no que atualmente se chama processo sincrético ou processo único, como nós veremos. Nós precisamos recordar que na teoria geral do processo nós estudamos 3 institutos aqui no nosso curso, porque a teoria geral do processo ela se estrutura em torno da ação, da jurisdição e do processo. Numa configuração muito resumida desses institutos, nós temos essa noção aqui, ó. A ação estaria aqui, a jurisdição estaria aqui, a ação como início, jurisdição como final, e o processo como o elo, procedimento, caminho que liga um ao outro. Não quero botar procedimento, vou botar aqui, o instituto é processo. Então, o processo como um instituto que liga o meio pelo qual o Estado se utiliza para o exercício da jurisdição, tendo sido provocado pelo direito de ação. Mas nós temos também, e é importante nessa seara aqui, um elo muito forte entre o direito de ação e a jurisdição, algo que vincula o exercício da jurisdição ao direito de ação, que estão lá nos artigos 141 e 492 do CPC, é o princípio da correlação. Deve haver uma correlação entre aquilo que é julgado, entre a jurisdição, e o exercício do direito de ação, aquilo que é demandado. Esse princípio da correlação também é chamado de adstrição. Então, é o princípio da correlação, da adstrição ou também da congruência. Tá certo? Bom, tendo dito tudo isto, vamos estabelecer aqui um quadro que envolve, de um lado, o direito de ação, do outro, a jurisdição e, ao final, o processo. Perceba. A jurisdição ela vai ser classificada de acordo com o direito de ação, justamente por conta daquele princípio que nós acabamos de falar, o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição. Então, se for reivindicada uma tutela de natureza cognitiva, se for uma ação cognitiva, a jurisdição deverá ser cognitiva. E o processo, desde sempre entre nós, seria um processo de conhecimento. Sendo a ação executiva,
a jurisdição desempenhada pelo Estado seria de natureza executiva, uma vez mais, por meio daquele princípio da congruência. E o processo seria, então, o processo de execução. Sendo a tutela reivindicada de natureza cautelar, a jurisdição seria de natureza cautelar. E o processo seria um processo cautelar. Então percebam que, historicamente, nós tivemos sempre esse quadro sendo preenchido de uma maneira bem compatível, assim, cognição de conhecimento, execução de execução, cautelar. De acordo com o que é pleiteado pela parte, isso vai moldar o exercício isso vai moldar o exercício da jurisdição pelo Estado, pelo princípio da congruência, e moldava o tipo de processo a ser exercido em juízo. Tá certo? Bom, surge um novo fenômeno de acordo com algumas alterações que foram empreendidas no nosso sistema. Então, essa sistemática que nós analisamos com os senhores é como sempre esteve previsto, desde sempre nosso ordenamento, dessa forma como está aqui anotado, até o Código de 73, pelo menos em sua versão originária. E aí nós tivemos algumas alterações. Então nós passamos por algumas alterações no nosso sistema processual em relação ao Código de 73, principalmente ali pelos idos de 1994. Então vou tentar apresentar aqui para os senhores a linha evolutiva dessas alterações. Inicialmente, por meio da Lei 8.952 de 94, foi alterado o artigo 461 do CPC de 73, que é o atual, só a título de curiosidade, o atual artigo 497 do CPC de 2015, tá? E ele se relaciona às obrigações, à execução das obrigações de fazer e não fazer. Por meio desta alteração de 94, passou-se a afirmar que as obrigações de fazer e não fazer não seguiriam mais essa lógica aqui de necessariamente ter dois processos distintos. Um de conhecimento para quando a providência for cognitiva e um outro de execução para quando a providência for executiva. Os senhores devem se lembrar bem que, fazendo uma janela aqui, a cognição, ela significa a declaração, a certificação do direito. É quando o juiz elimina dúvidas, quando o juiz julga em qualquer sentido, procedente por um lado, procedente ou improcedente, ele define a questão de uma vez por todas. A depender do tipo de conteúdo dessa decisão, basicamente, sendo esta decisão uma decisão condenatória que impõe uma obrigação, vai depender, portanto, da conduta do sujeito passivo, do destinatário dessa obrigação, dele seguir a ordem judicial ou não. Então, o destinatário do comando normativo inserido na decisão judicial, na sentença, vindo a cumprir o que ela determina, está satisfeito. Acabou. O exercício da jurisdição está totalmente efetivado. Mas poderia acontecer, como é o mais comum de se ver, do devedor não cumprir a obrigação estabelecida no comando judicial. Surge, portanto, a execução. A execução é a materialização. É a ideia de efeitos práticos. É aquilo que consta da decisão se tornar realidade.
Então, se a obrigação é a entrega de carro, o que é a execução? É o carro sair do réu e ir para o autor. Se a obrigação é de pagar quantia, o que é a execução? A quantia é sair do réu e ir para o autor. Então, a cognição, para encerrar, a cognição tem natureza abstrata, ao passo que a execução tem natureza concreta. Essa é basicamente a distinção da cognição para a execução. Como nós vimos aqui em cima, nós tínhamos, a depender da jurisdição exercida, processos autônomos, distintos e independentes. Então, se a parte precisava de cognição, ela dava início a um processo de conhecimento, aonde ela obteria cognição. O processo começava, se desenvolvia e terminava para a obtenção de cognição. Aí você imagina que o juiz certificasse, declarasse a declaração do direito, dizendo que o autor tem razão. E aí ele tem razão, mas os efeitos práticos do que ele pretende não se tornou realidade. Aí ele precisa, portanto, de uma nova providência do Estado, que é a execução, como nós vimos. Tornar realidade os efeitos, tornar realidade, transformar em efeitos práticos o conteúdo normativo, íncito, intrínseco daquela decisão judicial. No nosso sistema processual tradicional, era necessário que ele desse início a um outro processo, que era o processo de execução. É isto aonde ele obteria, portanto, a tutela executiva. A execução que tem essa distinção, como nós vimos ainda há pouco aqui com os senhores. É justamente essa dicotomia que o processo sincrético quer superar. Por isso que vem essas linhas evolutivas que nós estamos analisando aqui, para fazer juntar. E aí, com base nessas alterações, o que o processo sincrético promove? O processo sincrético vai fazer com que nós venhamos a ter aqui um processo que começou com o exercício do direito de ação, solicitando uma providência de natureza cognitiva, e nós tivemos aqui uma decisão, uma sentença de natureza cognitiva, na qual se deu a declaração, a certificação do direito. Se fosse no cenário anterior, o que aconteceria? A solução seria a extinção do processo. Não, a extinção o término desse processo e a necessidade de se instaurar um outro processo, um outro procedimento. Com o novo cenário do processo sincrético, não é isso que acontece. Com o processo sincrético, sobrevindo o descumprimento do conteúdo normativo da decisão e sobrevindo a necessidade da providência executiva, isso vai passar a ser desenvolvido no mesmo processo. O processo vai prosseguir, portanto, para que nele seja desenvolvida a atividade executiva. Percebam, portanto, que é um mesmo processo, um processo sincrético. Sincrético por quê? Porque o sincretismo trata da ideia de junção, mistura. O que é o sincretismo religioso? A título de ideia, de exemplo, é a mistura de religiões. Então a cognição passou a ser exercida no processo e a execução nesse mesmo processo. Esse processo prosseguindo, ele vai ter aqui ao final uma nova sentença que vai eventualmente afirmar se conseguiu executar ou não. E aí, por fim, esta primeira etapa aqui é a chamada fase de conhecimento, e esta outra aqui é a fase de execução de um mesmo processo, um mesmo e único processo. E essa fase de execução também é chamada de cumprimento de sentença. Ok? Então vejam, vamos voltar aqui para a linha evolutiva. A Lei 8952 de 94 alterou
o artigo 461 do Código de 73, que corresponde ao atual 479 do Código de 2015, para afirmar que as obrigações de fazer e de não fazer seriam processadas no mesmo processo como continuação. Depois veio a Lei número 10.444 de 2002. Essa Lei 10.444 incluiu o artigo 461-A no CPC de 73, que corresponde ao atual 498 do CPC de 2015. Mesma lógica, afirmando que nas obrigações de entrega de coisa não seria mais necessário o início de um outro processo, mas ele prosseguiria no mesmo processo. E aí nós tivemos uma terceira e última etapa evolutiva, que foi o fecho da abóbada, a Lei 11.232 de 2005, a famosa reforma da execução no Código de 73, que incluiu diversos dispositivos. Ela realmente reformou muito a estrutura da execução no Código de 73. O que nos interessa aqui, artigos 475J ao 475R. E aí ela passou a afirmar também que dar-se-ia no mesmo processo, como uma continuação, um cumprimento de sentença, uma fase no mesmo processo, as obrigações de pagar quantia. E aí, como eu fiz com todas elas, para não ser injusto, no Código atual, esse artigo corresponde ao 523 e seguinte do CPC de 2015. Então, a tutela jurisdicional executiva, ela passou a ser prestada no mesmo processo em que se empreendeu a tutela cognitiva. Isso traz diversas consequências do ponto de vista da efetividade do processo. Basta ver, somente a título de exemplo, que você não precisa citar novamente o réu, porque o réu já foi citado aqui atrás, já houve citação. Então ele já é parte integrante do processo. O processo pode prosseguir livremente, sem necessidade de uma nova citação. São diversos os ganhos que o processo ganha no sentido de duração razoável do processo, de efetividade, para fazer valer o direito daquele que tem o direito. Só para terminar, o Código de 2015 deu ainda um passo além. O Código de 2015 manteve essa evolução, a evolução que se deu no Código de 73, a partir de 1994, continuando em 2002, sendo concluído em 2005, foi mantido, tudo isso foi mantido no Código de 2015, e ele fez algo mais. Então vejam aqui, para alterar esse quadro, o processo de conhecimento e o processo de execução, eles não necessariamente serão autônomos e independentes. Nós continuamos a ter hipótese de processo de conhecimento. Continuamos a ter hipótese de processo de execução. Depois eu gravo um vídeo para tratar disso com os senhores. Mas o que eu quero que os senhores percebam é que o processo sincrético, ele entra aqui na junção desses dois elementos. É quando nós podemos ter em um único processo a fase de conhecimento e a fase de execução. Então, hoje em dia, não necessariamente o processo será de conhecimento, será de execução. Porque ele pode ser um processo só, sincrético, que tenha a tutela cognitiva e tenha a tutela executiva. Isso não equivale a dizer que o processo de conhecimento sumiu. Em algumas hipóteses ele subsiste. Isso não equivale a dizer que o processo de execução sumiu. Em algumas hipóteses ele subsiste. O processo de conhecimento será aquele, portanto, em que só se presta a tutela cognitiva. Subsiste. O processo de execução será aquele em que só se presta a tutela executiva. Também subsiste.
Nós veremos num momento separado. E o que o Código de 2015 fez de novidade? O que o Código de 2015 fez de novidade foi acabar com o processo autônomo cautelar. Então aqui é a novidade do Código de 2015. Então não existe mais processo cautelar autônomo. Toda e qualquer reivindicação cautelar e toda tutela cautelar vai ser prestada incidentalmente ou no processo que é só de execução, ou no processo que é só de conhecimento, ou no processo sincrético. No cenário anterior é o seguinte: quando aqui surgia alguma necessidade de se prestar uma tutela cautelar, o que nós teríamos? Um outro processo, que era o processo cautelar. Veja, uma mesma pretensão podia resultar em 3 processos distintos. Como é que está atualmente? Atualmente, o mesmo processo, que é o processo sincrético, é capaz de absorver a tutela cognitiva numa fase de conhecimento e a tutela executiva numa fase de execução, cumprimento de sentença. E se surgir a necessidade de se proteger o processo, prestando-lhe uma cautelar, nós vamos precisar de um processo autônomo? Não precisaremos mais. Ela será prestada incidentalmente, seja lá em qual momento aparecer. Daí, falar, portanto, em processo único. Não está errado falar processo sincrético, evidentemente não. Eu tenho falado em processo único, como uma espécie de evolução do processo sincrético. O processo sincrético ficou marcado como aquele que juntou a tutela cognitiva com a tutela executiva em um mesmo processo. O Código de 2015 evoluiu, avançou e trouxe também a tutela cautelar para esse mesmo processo sincrético. Então ele foi encorpado e agora se resolve tudo junto e misturado em um único processo único. Tá certo? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores. Ficar para uma próxima, eu ver as hipóteses que ainda subsistem de um processo só de conhecimento, de um processo só de execução. Processo só cautelar eu não poderei ver porque ele não existe mais. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.